conversar um pouquinho aqui sobre a encarnação de Cristo. O que nós precisamos entender a priori, a princípio, para início de conversa? Precisamos entender que Cristo, e aí é muito importante que você venha para a escola dominical trazendo uma canetinha, porque sempre tem alguma coisa para você escrever a mais aí na sua revista da escola dominical. A lição é a 4, viu, gente? Você que está com a revista aí, lição 4. Você que está sem revista, pode ir na secretaria adquirir sua revista. Cristo possuía as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Traduzindo, o infinito Deus-homem. Guarda isso aí, importante você guardar essa informação. Então, quando a gente fala da encarnação de Cristo, o primeiro erro que você não pode incorrer nele é o erro de pegar a palavra encarnação e trocar pela palavra reencarnação. A reencarnação é uma doutrina espírita, não bíblica, portanto, ela constitui-se em um erro teológico. Então, reencarnação não é bíblico. Nós vamos ver isso aqui em alguns textos da Bíblia. Reencarnação não é bíblico. Nós estamos falando de encarnação de Cristo, certo? Então, delete da sua cabeça a ideia da reencarnação. A reencarnação não é uma realidade bíblica, não é uma doutrina cristã, é uma doutrina espírita, bem como também é um comportamento espírita quando você vai para as redes sociais e você se dirige aos mortos fazendo homenagens. Isso é espiritismo, você está conversando com os mortos, também chamado de, exatamente, necromancia. Então, cuidado com isso aí. Aí o pai morreu, a mãe morreu, a tia, a avó, não sei quem morreu. Fulana, que saudade sinto de você. Você está se dirigindo aos mortos. Isso é espiritismo. Portanto, não entre por esse caminho. Faça uma homenagem, acho que é justo, mas falando sobre a pessoa e não com a pessoa. E aí fica tudo legal, tá bom? Já aproveito para dizer o que eu falei semana passada e repito. Não sai postando tudo que você achou bonito. Achou uma frase linda, aí vai e coloca lá, embaixo está assim, ó, Chico Xavier. Isso não é para nós. Achou a frase linda, aí posta lá, padre não sei quem. Cuidado com as frases lindas, porque atrás de frases lindas tem mensagens não bíblicas. Tá certo? Tá certo? Então vamos ficar atento nisso aí. Ah, mas só porque o cara era espírita não pode postar a frase é verdadeira. Eu vou repetir então. Atrás de uma frase bonita existem verdades que pode ser que você não está enxergando ali. Quer ver? Vou dizer uma frase agora que é bem comum no meio dos crentes, no meio dos evangélicos. Uma frase que não é verdadeira, mas é muito bonita e é comum no meio dos crentes. Todo mundo é filho de Deus. A frase é bonita, é ou não é? Mas ela é mentirosa. Ela não é verdadeira. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Eu não me torno o que eu já sou. Eu só me torno aquilo que eu não sou. Então, se eu me tornei filho de Deus, a partir da minha fé professada em Cristo Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, se eu me tornei é porque não era. Então, a ideia de que toda pessoa é filho de Deus não é verdadeira. Mas é bonito a ideia. Sim ou não? É lindo. Não é verdadeiro. Então, são essas correções que nós precisamos de ir fazendo ao longo da nossa vida,
para a gente não incorrer em riscos teológicos graves. Tá bom? Então, sobre a encarnação de Cristo, não confunda encarnação com reencarnação. Encarnação de Cristo, ele é Deus. Ele se esvazia da sua glória e toma forma corpórea de homem e nasce. Encarnou. Reencarnação, o que é? Pessoa que já viveu, morreu, aí nasceu de novo. Reencarnou. Isso é reencarnação. Portanto, a reencarnação não é uma doutrina bíblica. Vamos ler esse texto aqui? Este é aquele É isso aí. Agora, na sua revista, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Nós vamos ler alguns trechos da revista, que eu julgo que são importantes. E aí vai ter um microfone aí que vai chegar na sua mão, na hora dessa leitura junto, todo mundo vai ler junto e você vai ler com o microfone. Por quê? Porque esta lição vai para o YouTube depois. E a pessoa que vai acompanhar a mensagem pelo YouTube precisa ouvir o que nós estamos falando aqui. Tá bom? A partir de hoje, a escola dominical não será transmitida ao vivo no YouTube. Ela vai ser gravada e depois lançada lá no YouTube para que você possa... Você mesmo que estava aqui, peraí, tem um negócio que eu não entendi direito. Você entra lá e escuta novamente. Certo, Juan? A encarnação, só uma vez. Exatamente. Encarnação, só uma vez, só com Cristo. Leitura responsiva, com quem está o microfone, Samuel? Entrega na mão de alguém aí, porque quando a igreja for ler o versículo, essa pessoa vai ler junto. Então eu vou ler um versículo, depois você, eu de novo, e você, e aí nós vamos, tá bom? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso 2, é vocês agora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora escuta, o que o apóstolo está dizendo aqui? O que acontece? O docetismo dizia o seguinte, que era uma das linhas do gnosticismo. Dizia o seguinte: a carne não presta para nada. A carne não vale coisa alguma. A matéria é má. É isso que o docetismo dizia. Portanto, se a carne é má, não pode o Filho de Deus vir possuindo um corpo carnal, matéria, porque a matéria é má. Como o gnosticismo tinha essa linha de entendimento, o apóstolo está falando, olha, essa turma ainda é de Deus, não. Essa turma está dizendo que ele não veio em carne, então ele não é de Deus. Está fora, não condiz com aquilo que é a realidade. É isso que ele está combatendo aqui. Quanto à carne, Paulo vai escrever para a igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, e vai dizer que sejam conservados irrepreensíveis todo o vosso corpo, alma e espírito. Portanto, Deus é o Deus que santifica a alma, o espírito, mas também santifica o corpo. E diz mais ainda que o nosso corpo tem que ser levado diante de Deus em santidade. Por isso que é necessário que você se santifique. Santifique aquilo que você veste, usa, enfim. Você já sabe que você não pode comer pimenta, aí você comeu pimenta, você pecou contra o Senhor, você precisa confessar isso diante de Deus. Certo? Porque você está maltratando aí o templo do Espírito, que é o corpo. Entendeu? Sabe que não pode com gordura, e de segunda a segunda comendo maçã de peito.
vai diante do Senhor, pede perdão para o Senhor, muda esse hábito, muda isso. Santifica o seu corpo ao Senhor. Amém, gente? Alguns me disseram com os olhos, Cristo tem de piedade de nós. É isso mesmo. Cristo tem de piedade de nós. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em Deus amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito bem. A nossa aula hoje vai orbitar muito aqui em torno deste texto aqui. Esse texto aqui é o nosso texto base para a aula todinha. Então nós vamos voltar muito nesse texto aqui. Vamos ler juntos? E o verbo... Espera aí. Cadê o cara do microfone? Tem que ter alguém com o microfone na mão. Toda leitura tem que fazer nesse microfone aí. Pode ser o Ezequias, pode ser quem está perto dele aí. Enfim. Vamos lá. Vamos juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Bom, então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aqui, fazer estas considerações aqui. As duas naturezas, eu preciso falar disso aqui para a gente poder falar da encarnação. Porque se eu não falar disso aqui, vai ter um pouquinho de dificuldade para a gente entender lá. Tá? A palavra natureza denota substância ou essência. São as propriedades de uma substância que fazem parte do que ela é, não a forma individual que ela possa assumir. Aplicação na cristologia. Cristologia é uma das matérias da teologia que vai estudar sobre Cristo. Portanto, cristologia. Jesus teve todas as propriedades essenciais para que ele fosse humano e todas as propriedades essenciais para que ele fosse divino. Vamos entender o que está falando aqui. Então, o Cristo humano, o Cristo divino. O Cristo humano teve fome, o Cristo humano teve sede, o Cristo humano chorou. O Cristo humano morreu. Certo? O Cristo divino perdoou pecados. O Cristo divino deu vida a mortos. O Cristo divino, em vários momentos pelo Espírito, conhecia o coração e o pensamento das pessoas. Não como um jogo de brincadeira. Vou adivinhar o que você está pensando. Não é essa a ideia. Conhecimento de coração, conhecimento de pensamento. Esse é o Cristo divino. Vamos entender. O Cristo humano morre, Cristo divino ressuscita. O que nós precisamos pensar ali na ressurreição? Eu gosto muito de falar disso. Quando as mulheres chegam ao sepulcro de Jesus, a pedra estava removida. A pedra não foi removida para que Jesus saísse. A pedra foi removida para que elas entrassem. É totalmente diferente. Como que elas saberiam, como que eles saberiam que ela ressuscitou, que ele ressuscitou?
se elas não entrassem e não a encontrassem o corpo. Se quiserem subir, Leandro, pode subir. Sobe com os meninos. É aqui hoje? Tá. Então, o Cristo que ressuscita é esse Cristo Deus. Então, a pedra é removida para que os discípulos e quem mais quisesse entrar e ver que o corpo dele não estava lá. E não é para que ele saísse. Como assim? Em um outro episódio, Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E a porta estava fechada. Então a diferença da porta para a pedra na porta do sepulcro é nenhuma. Esse é o Cristo Deus, ressurreto. Fala amém debaixo dessa máscara aí, fala. Isso, é esse aí que é o Cristo divino e propriedades humanas, propriedade divina. E já inicio também dizendo que depois da ressurreição ele comeu com os discípulos, tá? O resto da imaginação eu deixo para a sua cabeça. Então, na teologia, essa união de Cristo, Cristo divino, Cristo humano, é chamado de união hipostática. Uma pessoa, duas naturezas completas. Natureza divina, natureza humana. A pessoa é a mesma. Tá? Tá aí os mistérios de Deus. União hipostática. Humano, divino. É muito importante a gente entender isso aqui, porque quando você nega a natureza humana de Cristo, você está negando também o plano redentivo de Deus. Porque o plano redentivo de Deus, ele está ligado diretamente a um humano morrendo para pagar os pecados do humano que pecou. Adão, homem, entrega nas mãos de Satanás a sua liberdade. Cristo, homem, vence Satanás e toma da mão dele a liberdade e devolve para a igreja. Percebe onde é que ficou diferente a fala aqui? Eu vou repetir então para você observar. Adão, homem, entrega nas mãos de Satanás a sua liberdade. Cristo, homem, morre na cruz, toma das mãos de Satanás a liberdade e devolve na mão da igreja. Amém, querido? Igreja que é feita de gente. E aí quando eu falo isso, eu gosto de lembrar o seguinte: igreja é feita de gente. De qual tipo de gente? Gente igual a você. Aí você mesmo faz as suas aplicações aí, que tipo de gente que é você. E a igreja é feita desse tipo de gente aí. Tá? Isso é para você ter mais paciência com os outros, que quando você olha para você, você fala: gente, tem misericórdia. É gente igual eu? É gente igual a você. A igreja é feita desse tipo de gente aí. Oi. O microfone, filho. Não, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa liberdade que o homem tinha. Liberdade. A questão da liberdade que o homem tinha, quando Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim, ele cria esse homem e essa mulher completo. Saúde emocional, saúde. No jardim do Éden não tinha angústia, gente. Até porque Éden significa lugar de delícias. Não tem angústia no lugar de delícias. No lugar de delícias só tem delícias. Não tem nada de angústia. Então, esse homem ele é completo, ele é emocionalmente saudável. Ele é espiritualmente saudável. Ele tem comunhão com Deus. Deus vem ao jardim, conversa com ele, ele conversa com Deus. Há essa liberdade entre o homem e Deus. Ele é fisicamente saudável, não havia doenças no jardim. Então essa liberdade que esse homem tinha, de acesso a Deus, de falar com Deus diretamente, isso foi devolvido para você quando você vem para Cristo. Eu posso orar por você.
Mas você não precisa de mim para isso. Você mesmo pode entrar diante de Deus, porque você é livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acabou. Então é essa liberdade de acesso a Deus, esta vida completa e total que o homem tinha, agora ele torna a ter em Deus, por meio de Cristo Jesus. Por exemplo, dentro de cada um de nós, isso não vai sair em exame que você fizer, não. Se fazer que não sai em exame, não. Existe um dispositivo que Deus colocou aí dentro, chamado eternidade. Existe dentro de nós um desespero por ser eterno. O cara tem 40 anos. Fala, fulano, você tem uns 39 anos? Ih, rapaz, obrigado, eu tenho 40, por causa de um ano de diferença. Agora faz o contrário para você ver. Tem 39. Você tem uns 40? Eu estou com um cara de velho assim? Só um ano de diferença. Para cima, por causa de um ano, fica bravo demais. Para baixo, por causa de 6 meses, acha que ganhou o mundo agora. Tem uma pessoa me ouvindo aqui que estava completando 37 anos. Eu disse, você tem cara de ser mais nova. Se falar 36, passa. Aí, não gostou, não. Por quê? Porque nós temos um desejo ardente dentro de nós de ser eternos. Por isso, daquela tinta no cabelo e tal, um procedimento aqui, outro ali, aumenta, diminui e tal. Para passar essa ideia de mais jovem um pouquinho. A vontade de ser eterno. Isso não é ruim não, gente. Isso é legal, é saudável, faz bem para você, tá? Para a sua autoestima, para a visão que você tem de si mesmo, isso não tem problema nenhum. Só tem problema quando você se torna escravo disso. Ah, não vou na igreja não porque eu não pintei cabelo. Põe uma touca e vem para o culto. Não tem problema. Então, esse homem, ele é completo e total nesse nível aqui que eu estou colocando. A eternidade estava dentro dele, ele desfrutava da eternidade, tá? Então, essa união aqui, Cristo divino, Cristo homem, ele se dá por causa dessas questões aqui. Mas não era melhor, então, Deus dizer assim, ó, Satanás, você está vencido, o homem é livre? Era melhor. Só que o mundo espiritual, ele é estabelecido com princípios legais. Deus trabalha dentro de legalidade. Presta atenção, querido. Quem venceu Satanás na cruz é o Cristo homem. Ele veio, viveu como homem, foi tentado em tudo e não pecou jamais. É esse Cristo homem que venceu Satanás na cruz, como homem. Amém, gente? Então é importante a gente ter esse entendimento aqui. É por isso, e aí eu disse na semana passada aqui, a nossa referência não é quem caiu, gente. A nossa referência é o Cristo vencedor. Amém? Aí eu usei o exemplo, vou usar o mesmo agora. Não, porque Davi também pecou. Davi também pecou e pagou um alto preço. Você quer pagar o mesmo preço que ele? Então nós não podemos ficar usando argumentos de quem errou para justificar os nossos erros. Toda vez que eu quero usar um argumento de que fulano errou, e aí eu vejo de vez em quando alguém fala assim, ah, mas tem gente fazendo muito pior do que eu. E pagando um preço muito mais alto também. Não é melhor você olhar para quem está acertando do que você olhar para quem está errando? Não olhe para alguém, porque fulano de tal faz muito pior do que eu. Esquece isso. O tratamento de Deus com você é pessoal. Amém? Por isso que no juízo final, Deus vai julgar pessoa por pessoa. Pensou? Não gritar seu nome? Pode ir na minha frente, fulano. Não, é você. Não adianta querer dar a sua vez. É você. E a Bíblia diz que a terra vai fugir debaixo dos pés dos homens. Não tem para onde correr. Senhor, eu fiz isso, mas fulano fez pior do que eu. Deus vai dizer assim, o que você tem a ver com a vida dos outros, rapaz? O meu negócio é com você. Toma conta da sua vida. Vem cá. É nós dois agora. Entendeu? Aí vem aquele hino, né?
toma conta da sua vida. Conhecem? É esse aí. Então esse Cristo é o nosso exemplo de santidade, de vida reta, de vida íntegra diante do Senhor. Então eu não posso pegar um personagem da Bíblia que errou e apoiar o meu pecado em cima dele e dizer, eu errei, mas fulano aqui da Bíblia que errou pior do que eu. Eu errei, mas Cristo não errou, Ele é o meu exemplo, eu vou seguir a Cristo, eu vou recomeçar. Se a gente começar a olhar para Cristo, como disse o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se eu começar a olhar para Cristo, eu vou errar menos. Está entendendo? Se eu começar a me relacionar com Cristo, eu começo a aprender com Cristo e eu vou errar menos. Mas eu prefiro me relacionar com quem errou, no sentido de exemplo, tê-lo como exemplo. Para eu ir para frente aqui. Você que está aqui, que é casado, que tem de 5 anos de casado para frente, você vai observar que você tem comportamentos hoje que é do seu cônjuge, que não são comportamentos seu. É do seu cônjuge. E você aprendeu com ele. Você tem linguagem que não é sua, é do seu cônjuge. Só que você aprendeu na convivência. Quando você tem um amigo próximo, esse amigo próximo que você tem, ele te influencia, inclusive em comportamentos, em linguagem. Você começa a usar a linguagem que é do seu amigo, e aí padrinho, não sei o que e tal, porque você está aprendendo isso com alguém. Entendeu? Você começa a conviver e você começa a aprender essas linguagens aí. Hã? Até time, né? Até time. Né? Falar nisso ontem. Enfim, o que acontece? Até time você começa a torcer pelo time do amigo. Em alguns casos contra o time do amigo. Mas enfim, com Cristo é a mesma coisa. Viu, Léo? 3 ontem. Mesma coisa. Você começa a conviver com Cristo, você começa a andar com Cristo, a santidade de Cristo começa a tocar você. Fala amém, meu filho? Isso. Então começa a andar com Cristo, é melhor para você. Do que ficar olhando o outro que errou, o outro não sei o quê. Toma conta da sua vida e vai se relacionar com Cristo. Bom, ensinos contraditórios à doutrina da encarnação. A primeira doutrina aqui, deve ter alguém com o microfone na mão aí, a primeira doutrina aqui é a doutrina da reencarnação. Deixa eu repetir, porque chegou gente depois que eu falei. Não confunda encarnação com reencarnação. Não confunda isso. Reencarnação é uma doutrina espírita que vai dizer que o indivíduo morreu e que nasceu em outra pessoa, em outro corpo. Agora, o que eu acho mais interessante dessa doutrina é que quando vai fazer lá a regressão, que a pessoa volta em outras vidas, ele só volta sendo príncipe, princesa. Não volta numa situação ruim não, ninguém. Porque eu era uma princesa. Era uma princesa. Aí meia-noite, a carruagem virou abóbora, os cavalos virou rato e perdeu o sapatinho. Entendi. Para com isso. Então vamos entender, vamos lá, vamos ler o texto aí? Todo mundo junto, vamos lá? E assim como aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Vamos ler a primeira frase aí do parágrafo. Vamos todos juntos? Não há, na revista, gente. Não há qualquer relação entre a doutrina bíblica da encarnação com a doutrina espírita da reencarnação. Agora, espera aí. Agora lá na terceira frase. No entanto, seria necessário avaliar um ponto crucial deste postulado, de que forma as pessoas tornaram-se transgressoras em supostas vidas passadas. Empurrar o problema para o passado não resolveria o enigma, posto que tal reflexão nos leva às margens do princípio de todas as coisas. Além disso,
A Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Bom, então aqui está falando o seguinte, ó. Reencarnação não existe. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Dizer que a pessoa... E outra coisa, gente. O corpo é separado do espírito no momento exato da morte. Lá na época de Jesus tinha uma galera lá que até hoje está aí. Caratinga tem alguns dizendo, até pregando isso. Que a alma fica ali colada no corpo até o sepultamento. E depois do sepultamento é que sobe. Aí você olha, tem uma nuvenzinha lá, vai lá. Ó. Não, meu filho, não existe isso. A palavra morte significa separação. Separação de quê? Da matéria, da parte espiritual. Morreu, é instantâneo, é mais rápido que o tempo da luz, do que a velocidade da luz aí. Então essa ideia de que o espírito, a alma fica ali, é daí que nasce a ideia da alma penada. Que a alma fica ali rodeando o corpo. Não existe isso, irmãos. Isso é heresia. Tá? Morreu, só ficou a matéria, foi embora a parte não material. E aí eu coloquei aqui, por isso que é bom ter caneta, esse texto aí não tem na sua revista. Quero que você acrescente na sua revista aí, ó. Lucas 16, verso 26 a 31. Quem que vai ler para nós aí? Aqui, Fábio. Lê aí, meu filho. Bora. Tá agarrado por quê? Vamos lá. E, vamos ler juntos? E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 26 a 31. Aqui nós estamos entendendo... Ô Fábio, pregador correndo de microfone, é a primeira vez que eu vejo, hein? Mas aqui a gente vê de tudo, né? Aqui nós temos que entender alguns princípios aqui. Primeiro princípio: quem morreu foi para o céu ou foi para o inferno. Não existe o intermediário. Não existe a ideia de que o cara pode ficar ali até 500 anos, queimando, expurgando os pecados, para então subir. Não existe isso. Está posto um abismo entre nós e vós, que quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá. É isso que a Bíblia está falando. É Bíblia, gente. Nós não precisamos ficar inventando moda, é Bíblia. A Bíblia diz isso. Primeiro princípio é esse. Segundo princípio: Pai Abraão, permita que eu vá e eu converse com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. E esses meus irmãos, se eu conversar com eles, eles vão começar a obedecer a palavra. Não, senhor. Lá tem os profetas, que ouçam os profetas. Quem morreu não vem à terra trazer mensagem, gente. Ah, porque minha avó apareceu para mim. Não é a sua avó. 2 coisas aí. Primeiro, você está tendo um problema aí de ordem. Eu vou achar uma palavra amena aqui. De ordem de imaginação, de ordem emocional. A Bíblia diz que por muito pensava em os sonhos. Muito pensava em os sonhos. Aí está passando a semana toda lembrando da avó, pensando na avó, e deitou, dormiu, a minha avó apareceu para mim. Não é a sua avó.
Isso são recordações da sua memória acerca da sua avó. Ou, em última hipótese, pior delas, Satanás está usando a imagem da sua avó para te perturbar. Aí já é espiritual. Aí já são os demônios mesmo, querendo perturbar você. É igual a história do cara que vai para o sepultamento e chega em casa olhando debaixo da cama. Mas não largou lá, como é que veio para debaixo da cama? Será que tem um túnel no cemitério que está debaixo da sua cama? Não é possível. Isso é medo. E o medo não é de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não apaga a luz, não. Isso é o marido falando com a esposa. Meu Deus. É, Adriano, fiquei sabendo. Então o que acontece? Isso é medo, isso não é de Deus. E aqui está falando que quem morreu não volta, gente. Quem morreu, morreu. Foi para o céu ou foi para o inferno. E sabe de um detalhe que esse texto está falando? E aí está o pastor Adilson Cunha, que pregou esse texto aqui aproximadamente 1368 vezes. Aqui está falando que quem morreu e foi para o inferno está em plena consciência, inclusive lembrando de quem está aqui. Isso é que é o grande tormento de quem morreu sem Cristo. Fica firme com Jesus, filho. Serve ao Senhor com sinceridade aí. Porque aqui está dando sinais que a coisa lá não é boa, não. Tá? Vamos ser fiéis ao Senhor. Então aqui nós estamos destruindo aqui essa ideia da reencarnação. Docetismo. Então, docetismo é a doutrina que vai dizer, falei aqui ainda há pouco, doutrina dentro do gnosticismo, que vai dizer que Cristo não veio em corpo porque a matéria é ruim e a matéria para nada presta. Tá? Eu sei que o sentido em alguns momentos é outro, mas é bom a gente corrigir. Ah, não, porque isso aqui, ó, isso não vale nada. Você pode estar influenciado aí pelo docetismo. Vale tanto que você cuida. Como que não vale nada? Vamos ficar atento nessa ideia aí de que a matéria não vale nada. É importante, você precisa se cuidar. Então, docetismo é uma doutrina equivocada que foi dita como heresia lá no concílio da Calcedônia. Bom, agora nós vamos ler esses textos aqui. Vamos lá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4:1. Agora vamos ler o texto de baixo, que é dentro daquele postzinho, né? Vamos lá. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15:17. Vamos entender uma questão teológica muito importante aqui, irmãos. Nós temos que considerar o seguinte. O que é importante para a igreja da vida e da história de Cristo? O nascimento, a morte e a ressurreição. Vamos falar juntos todos aí? Vamos lá? Isso aí são os 3 pilares da fé cristã para afirmar a salvação em Cristo. Não, porque o importante da vida de Jesus é que ele morreu. O resto não conta. Conta. Ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. E isso aí são os 3, eu diria, os 3 principais pilares da nossa base de fé cristã. Tá bom? Alguma pergunta aí, gente? Quando não há perguntas, eu me pergunto. O microfone aqui, por favor. Que luta para chegar ao microfone. Vocês me ajudam aí, sejam mais ágeis. Liga o microfone. Pronto.
Voltando um pouquinho lá na questão da humanidade e da divindade de Jesus, o Senhor falou o seguinte, que quando Jesus curou, ele era Deus, quando ele ressuscitou, ele era Deus, em várias situações em que ele agiu como Deus. Mas essas ações dele não foram delegadas a nós também? Com exceção, que eu acho, na minha opinião, de perdoar pecados. Que eu não posso perdoar o seu pecado, né? Só Ele pode perdoar, nos perdoar dos nossos pecados. Seria isso? Esses outros sinais que nós fazemos, que podemos fazer, que Ele disse que nós faríamos muito mais do que Ele até? Quando ele delega em que condição? Na pregação do Evangelho, né? Não, mas em que condição que ele delega? Na condição de homem ou na condição de Deus? Na condição de Deus. Isso aí. Pois é, mas quando ele agia, quando ele fazia esses sinais, ele estava fazendo por delegação de Deus a ele, não do Pai. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Perfeitamente. Isso, né? Isso mesmo. Ok, obrigada. Certinho. Quem mais? Aqui, por favor. Corre, obreiro. Mohamed Abraão. Emendou a máscara com a barba ali. Tem uma dúvida aqui. O senhor falou que quem morreu, por exemplo, em pecado está no inferno. E quem morreu na santidade está, vamos supor, no céu, um exemplo. Então, por exemplo, se Cristo vai vir para julgar todo mundo, e esses que estão no inferno não vão ser julgados? Aí nós estamos entrando numa outra matéria, mas eu vou te responder. O inferno não é o juízo final. O juízo final é o lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo. É essa que é a sua pergunta. As pessoas que estão no inferno vão passar pelo julgamento e juntamente com o inferno serão lançadas no lago de fogo. Certinho? Pronto. Agora aqui, a doutrina da encarnação de Cristo. E aí nós temos aqui alguns textos que nós precisamos ler e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, até porque do tempo. Vamos ler esse texto aqui juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E depois? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário aqui. Existe na nossa cabeça uma ideia de compensação nas nossas relações das mais diversas, que ela não pode ser aplicada ao Senhor. Não a ideia da compensação, não pode. Cristo não te ama mais agora porque você o confessou como seu Senhor. Cristo te ama agora ao mesmo tempo que te amou quando você ainda vivia nos seus pecados. Porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deu para entender? Lega o microfone lá para o professor. Então, Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, a ideia de que Cristo me ama agora porque eu sou o bom moço é uma ideia equivocada. É a nossa necessidade de querer fazer a compensação. Só que não tem como fazer compensação. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não há nada que eu possa fazer para compensá-lo. Cristo morreu por mim. Não existe nada maior do que isso. Esse é o ápice do amor. Acima disso não tem mais nada. Então, simplesmente se sinta amado. Amém? É porque na nossa relação de pessoas, nós sentimos necessidade de retribuir o que alguém fez pela gente. E nós queremos retribuir para Deus. Não tem jeito de fazer isso. Não tem como você fazer isso. Fala, professor. Só retirar essa, professor. Pelo que eu estou entendendo a pergunta do irmão José,
talvez seja a dúvida de mais alguém aí que achar que todos nós vamos passar pelo juízo final. É essa a dúvida? Quem vai passar pelo juízo final para ser julgados são aqueles que morreram sem Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo. Está lá em Romanos, capítulo 8, você acha lá. Fala, Rayane. Vocês não transformam a minha aula aqui em outra matéria, não, que eu vou brigar. Você mexer com o microfone, não, gente. Então, em relação à pergunta do irmão, eu queria pegar só um gancho. Eu sei que não é o tema, né? É o foco. Mas é só porque eu lembrei, eu queria tirar essa dúvida. Os que vão para o inferno vão estar no inferno. Aqueles que morrem com Cristo, eles se encontram, eles já vão direto para o céu ou se encontram no paraíso, como diz a palavra? O que o senhor me explica sobre isso? Porque no dia do velório do meu pai, nós até questionamos isso lá. E aí eu fiquei assim com aquela incógnita, sabe? Aí eu queria aproveitar o irmão e esclarecer minha dúvida. O problema nosso é a gente fazer a separação de céu e de paraíso. Entendeu? Esse que é o nosso problema. Quando a gente começa a separar céu e paraíso, quando nós falamos de paraíso, nós estamos falando de céu. Nós não estamos falando de trono de Deus. Beleza? Então, fulano morreu, foi para o céu. Tá certo. Não tem problema. Mas quando a gente começa a mudar demais isso, o que é céu, o que é paraíso, aí a gente começa... não, aqui, nessa repartição aqui é paraíso, dessa risca para lá é céu. Não, é céu mesmo, tá? Ô João, se você perguntar sobre isso, eu vou brigar com você. Lá atrás, ó. João Maia. Eu vou ter que repetir minha aula domingo que vem, hein? Vamos lá. Pastor, diante dessas perguntas, eu Hermano estou numa Juan. dúvida aqui que eu queria que o senhor me esclarecesse, por favor. Vamos. João 3,13 diz que ninguém subiu aos céus a não ser Cristo. Em João 3,13, Cristo ainda não havia morrido. E aí está falando de trono de Deus. Certo? Nós não estamos falando aqui de trono de Deus ainda. Esse é o chamado terceiro céu. Tá bom? Agora aqui, quem que está com o microfone para ler para nós? Não, eu não. Vamos lá. Vamos juntos? Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 e 10. Propiciação pelos nossos pecados. Ele foi a oferta pelos nossos pecados. Propiciação. Ele se ofereceu ali, ele foi o próprio sacrifício pelos nossos pecados. Aqui, eu estou fazendo um paralelo aqui, porque eu achei que é muito pertinente fazer. Vamos ler? O verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra habitou aqui, ela é tabernaculou, habitar, tabernacular, estabeleceu o tabernáculo. Só um pouquinho. O tabernáculo do Antigo Testamento era o lugar em que a glória de Deus descia. O tabernáculo do Novo Testamento, que é o próprio Cristo, é o lugar onde a glória de Deus se manifestava. E vimos a sua glória, e vimos a sua glória, aqui, como a glória do unigênito do Pai. Então, no Antigo Testamento tinha aqui o tabernáculo, e a glória de Deus vinha aqui, sob o tabernáculo,
e a presença de Deus era com o povo. Aqui, quando Cristo nasceu, a glória de Deus está com ele. Aleluia! Fala amém, gente? Então a glória de Deus está com ele, e vimos a sua glória. Certo? Quem tem pergunta aí? Bernardo, vamos lá, meu filho. Tá ligado? Vai lá. É que quando eles morrem, eles se encontram com outras pessoas que já estão mortas? Oh, meu Deus do céu. Ô, B, você não atrapalha minha aula não, meu filho. A pergunta dele é o seguinte. As pessoas morreram, foram para a eternidade, e lá elas se encontram com outras pessoas que também já morreram? Se encontram com outras pessoas que também já morreram. A pergunta dele não é se existe consciência. Ô, fulano, você é por aqui? Não é essa a pergunta dele. A pergunta dele é se as pessoas se encontram. Sim, as pessoas se encontram, tá? Respondi? Meu garoto. Então, aqui, ó. Então, no Antigo Testamento, vamos ler o texto? Então... E agora aqui? A pergunta dele é muito pertinente e muito importante, inclusive. Uma mente assim, de adulto, para a pergunta. Então, a glória de Deus manifestou no Antigo Testamento onde, gente? Onde? E no Novo Testamento? Em Jesus. Claro isso aí? Podemos seguir? Muito bem. Aí, nesse mesmo, o verbo se fez carne, lá no último parágrafo, encontra o último parágrafo. Nós vamos ler juntos aí, ó. A salvação eterna, encontrou? Encontra a página primeiro, né? Vamos lá então. A salvação eterna foi uma iniciativa divina, por conta da infinita graça de Deus e da operação da verdade bíblica expressas em seu infindo amor e em sua imutável fidelidade. Então a salvação, ela é uma iniciativa divina. Por isso que você vai ler lá na crucificação que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A iniciativa, presta atenção nisso, é de cima para baixo. Por isso que o véu não rasga de baixo para cima. Não é iniciativa humana, é iniciativa divina. Portanto, de cima para baixo. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. Uma defesa argumentativa e sistemática. Então, na sua revista não vai ter isso aí da forma que eu coloquei. É importante que você tome nota disso. Uma defesa argumentativa e sistemática. Então, vamos entender isso aí. Primeiro, sobre a eternidade de Cristo. Vamos ler aqui sobre a eternidade de Cristo. Quando... Cadê o microfone, gente? Tem que ter alguém aí para ler. Pode ser você mesmo, Samuel. Vai lá. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17, 18. Então nós temos aqui o próprio Cristo dizendo: primeiro, último, esteve morto, reviveu. Então a eternidade de Cristo. Cristo é eterno. Vou usar aqui uma fala bastante simples, porém importante. Cristo não passa a existir a partir de Maria. Certo? Ele é eterno. Cristo não passa a existir, ele é.
Está claro isso? Então, se eu começo a desenvolver a ideia de que Cristo passa a existir a partir de Maria, eu limitei Cristo a simplesmente homem. E deixou de ser Deus. Ficou claro? Então tá. O que mais? A divindade de Cristo. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Que é a profecia messiânica de Isaías, a divindade de Cristo. O poder criador ou poder criativo, como você quiser, de Cristo. Vamos lá? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3:9. Também diz a Bíblia que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1. Então, sobre a questão da criação. Cristo, Ele também é o Criador de todas as coisas. Alguma pergunta aí, gente? Não me apertem. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais. Vamos lá. A unicidade, a autoridade. Tá. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui eu não coloquei nenhuma outra consideração, porque nós já o fizemos em momentos passados aqui. A pré-existência de Cristo. E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está aí. A unicidade de Cristo. Quem que vai ler para nós aí? Vamos lá. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Volte para a revista, por favor. A unicidade de Cristo. Está escrito assim. Nos evangelhos encontramos várias referências à unicidade de Deus. O Pai e o Filho são um, tanto no que diz respeito aos seus propósitos em relação à criação, como aos seus intentos em relação ao homem. É nisso aqui que ele diz, eu e o Pai somos um. E aí eu vou aproveitar para dizer, existe um grupo de religiosos que pregam o unicismo e vão dizer o seguinte, a Trindade não existe, porque Jesus mesmo disse que ele e o Pai são um só, e que, portanto, não são pessoas distintas. Ok? A doutrina do unicismo vai dizer isso. Então, a Bíblia também diz que o Jean mais a Maília, quando se casaram, se tornaram um. Vocês estão vendo quantas pessoas aqui? Então, a Bíblia está errada. A Bíblia, nesse caso, então, equivocou-se. Porque o texto diz que os dois são um. Eu estou vendo dois. Só fazendo um paralelo para você entender. Quando a Bíblia diz que o Jean e Ismaília se tornam um, é porque agora não existe mais nada que é particular de um só. Os dois agora estão dentro de um mesmo propósito, que é constituir família, caminhar com a família, caminharem juntos até que a morte separe. Fala amém. Declaro casado, pronto, de novo. Há quantos anos já que eu declarei isso? Há 11 anos atrás eu estava declarando que era um só, estou declarando de novo hoje, renovando as alianças aí, tá? Não se beijar a noiva agora. Então, quando Cristo diz eu e o Pai somos um, Ele está falando eu e o Pai somos um, nós estamos no mesmo propósito. O propósito é o mesmo, certo? A autoridade de Cristo. Quem que vai ler para nós aí o texto? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Fala amém? A dupla natureza do Messias, eu falei lá atrás, porque eu entendi que na revista aqui ela ficou fora de lugar. Por isso que eu falei lá atrás, no início da revista.
E caminhando para terminar, tem esse quadro aqui. Os motivos da encarnação. Vou repetir. Aqui nós não estamos estudando reencarnação. Reencarnação não é bíblico, não é doutrina cristã, é doutrina espírita e não tem base bíblica. Nós estamos estudando encarnação, a encarnação de Cristo, tá? Vamos lá. Razões aí para a encarnação de Cristo. Acompanhe aí no Data Show, eu vou ler na minha revista aqui. Primeiro, para demonstrar o profundo amor de Deus pelo homem caído, Paulo fez uma profícua afirmação sobre o tema: Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo também disse que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, Cristo, ele encarna e ele morre. Para quê? Para provar o seu amor por nós. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este. Que amor é este? De dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, Cristo morreu provando o amor de Deus por nós. Para ser uma revelação do Pai à humanidade. João, o evangelista, faz-nos saber que Deus jamais foi visto por qualquer ser humano e que o Altíssimo revelou-se à humanidade na encarnação de seu Filho. Quando olha para o Filho, vê-se também o Pai. Para cumprir as promessas de sua vinda como homem, os profetas da antiga aliança falaram sobejamente a respeito do nascimento de Cristo, de sua vinda, de sua obra, precedida pelo ato sobrenatural da encarnação. Por que a obra é sobrenatural? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Esta é a obra sobrenatural. A virgem concebendo, e estando Maria, noiva de José, sem ter tido contato com ele, não teve teste drive, gente. Não tendo contato com ele, achou-se grávida. E o anjo aparece para ela e fala com ela: você dará à luz, o nome dele será Jesus, ele será o Salvador do mundo. Mas como vai ser isso, Senhor? Sou solteiro ainda. O que está em você é obra do Espírito Santo. E o anjo aparece em sonho para José. Irmão José, eu vou te falar um negócio. Tem meu respeito. Bato continência para José. Presta bem atenção. Para Maria, o anjo aparece e conversa com ela. Para José, o anjo aparece em sonho. E José estava com a mala pronta para rachar fora. Ele falou: o quê? Grado do Espírito Santo? Estou fora. Vamos embora. Só que ele ponderou. O homem era fantástico mesmo. Um exemplo. Ele não saiu doido falando bobagem. Ele ponderou sobre essas coisas. Ele refletiu. E nem sei como que ele conseguiu dormir aquele dia, mas dormiu. Porque teve um sonho. E ele teve um sonho. E em sonho o anjo falou: ô Zé, faz o seguinte, Zé, recebe Maria por sua esposa. Ela está grávida, é do Espírito Santo, é o Salvador do mundo, pode casar com ela, está na bênção. E José casou-se com ela. E a Bíblia diz que ele não teve contato com ela até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus foi para o abraço, aí é outra coisa. Mas até o nascimento de Jesus, ele não teve contato com ela. É o que diz a Bíblia. Tá? Então, por isso que é a revelação aí do Pai. E depois, os profetas, eu estou aqui, viu, gente? Aqui, ó. Na verdade, a justificação do pecador é o maior motivo para a encarnação. Jesus tornou-se homem e pela humanidade deu a sua vida na cruz. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente aqui para a gente terminar sobre a justificação. Justificação é um termo forense romano que era o seguinte:
Uma pessoa justificada, ela se tornava como quem nunca cometeu aquele erro. Deu para entender? A justificação era mais do que o perdão. No perdão, alguém pagou e você ficou livre, mas você fez. Na justificação, você foi perdoado, ficou livre, e é como se nem fizesse. É quando Deus rasgou as cédulas que havia contra nós. E o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. É isso que diz a Bíblia. O pessoal que vai cantar pode chegar? Vamos ler esse texto aqui? Pode ser o Marquinhos que já está com o microfone na mão mesmo. Vamos lá? Todos juntos? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Deus também o exaltou sobremaneira. Esse vai ser o nosso textuário, tá? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Vamos erguer as mãos para cantar. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus.